constelações familiares através de uma amiga, numa conversa bem informal. Nós sempre trocamos informações sobre ferramentas, sobre filosofias, sobre trabalho, e aí ela me contou sobre as leis do amor. Ela me falou sobre a lei da ordem, que o Bert Hellinger, filósofo responsável pelas constelações familiares, descreveu basicamente como respeitar hierarquias. Aquilo tocou em mim profundamente. Então, trata-se apenas de você colocar-se no seu lugar, não querer interferir nas responsabilidades das outras pessoas no seu sistema familiar, não é? Então eu percebia o quanto eu estava querendo tomar a responsabilidade que não era minha. Isso perturba o sistema. Na medida que eu fui me colocando no meu lugar, imediatamente todo o meu sistema entra em equilíbrio, cada qual com a sua força, com a força correspondente a ele, não é? E eu posso ficar tranquila também e equilibrada em relação a isso. Isso teve um efeito muito grande na minha vida, isso tem um efeito muito profundo, é até difícil de explicar em palavras, porque não há uma lógica, é uma filosofia, não é? E ela vai profundamente mesmo num nível de alma. Foi muito interessante, foi uma experiência única, numa conversa informal. O meu contato com as constelações foi através de um curso de pós-graduação que eu fiz na França. Eu não tinha até então ouvido falar nessa técnica e eu tive como disciplina, e a única forma de se aprender constelação é vivenciando, é se constelando. Então eu cheguei no dia da aula totalmente cética e praticamente de braços cruzados, vamos ver o que é isso. E de repente você é tomada pelo campo, é tomado pelo sistema, não passa pelo mental. E isso provoca uma mudança muito imediata no seu comportamento. A lei que me tocou naquele momento foi o pertencimento. Durante alguns anos da minha vida, eu acabei rompendo uma relação com uma pessoa muito importante para mim, por não incluir alguém que fazia parte, então, da vida dessa pessoa. E naquele jogo sistêmico eu pude compreender a importância de que eu tinha sim que assumir que essa pessoa existia, que ela fazia parte da minha família, e que isso não implica em você gostar ou não da pessoa, em você ter uma relação de amizade ou não. Simplesmente assumir que existe. E isso por si só traz uma paz, uma leveza e coloca em equilíbrio todo o sistema familiar novamente. E isso foi muito significativo para mim, porque pôde melhorar, né, uma relação que estava cindida. E como era uma relação muito importante, fazia com que tanto a pessoa como eu sentisse muita dor por isso. Então foi muito transformador, pôde mudar a minha postura e entender como isso funciona também num processo terapêutico, num processo clínico. A terceira lei sistêmica é a lei do equilíbrio. Então, essa lei, ela atua nas relações entre iguais. Então, por exemplo, relacionamentos de casal, relacionamento profissional, né, de parcerias. E ela nos mostra que para que uma relação flua, né, de uma forma harmoniosa, ela precisa estar em equilíbrio entre o dar e receber, né? Precisa existir equilíbrio nessa troca. Então, na minha prática clínica, por exemplo, eu recebo casais em que é nítido que existe amor, existe afeto entre eles, mas muitas vezes essa relação ela está em desequilíbrio, né? Às vezes uma das pessoas, né, a esposa ou o marido, se doa muito mais para a relação do que o parceiro, né? E essa tentativa de resgate, na verdade, ela é em vão. Então a gente precisa olhar, né, o que é que atua nessa relação, qual é o movimento que eu preciso fazer, né, que talvez possa ser recuar nessa relação, aprender a dar menos, né, e isso é uma quebra de paradigma. Então só o fato da gente entrar em contato com as leis, isso já nos possibilita adotar uma nova postura, né, em relação às situações que muitas vezes a gente está limitado, né, na nossa percepção. Então, o que eu sinto é que, como psicóloga, né, os processos terapêuticos, eles acabam sendo muito profundos, né, mas muito mais eficazes e rápidos, né?
isso é muito gratificante, né? Muda tudo, muda a nossa relação com o nosso paciente, né? Muda a nossa postura em relação ao nosso trabalho. A minha atuação como psicóloga modificou a partir do meu conhecimento das leis da constelação familiar, quando eu tirei o enfoque do individual e passei a olhar o sistema no qual aquele indivíduo está inserido e as perturbações que esse sistema tem por conta de alguma interferência nas leis naturais. Então hoje, o meu olhar eu percebo que passou do micro para o macro. Além disso, um aprendizado importantíssimo que os nossos mestres trazem é realmente o da postura amorosa. Tudo pode ser dito, tudo pode ser falado, a gente pode falar de feridas profundas, a gente pode ir lá na dor da pessoa, com muito amor, com muito respeito a essa dor. E essa é uma forma dessa dor também ser minimizada, ser olhada, ser incluída e ser tratada. Então é muito gratificante, realmente, eu tenho essa palavra para usar mesmo, a gente se sente profundamente agradecido por estar em contato com uma filosofia tão profunda como é a filosofia das constelações familiares. Uma coisa que eu me lembrei agora, né, após o que você disse, uma paciente que eu atendi um tempo atrás, ela trouxe numa sessão uma situação em que ela sofreu na infância 2 abusos. E o que era para ter sido uma sessão pesada, ela foi uma sessão muito leve, né? E ao final da sessão, o que ela devolveu é que ela não sentiu um olhar de pena, né? E o que eu disse para ela é que não tem como ter pena. O que eu senti por ela foi admiração, né? Então, o que a constelação, um grande presente que ela nos dá é olhar para a nossa postura, né? Como é que a gente olha para o destino que é do outro, né? Com o respeito que ele merece. Dani, isso ilustra perfeitamente o que é a abordagem sistêmica, né? O diferencial dessa abordagem é o terapeuta ter essa postura de acolhimento e entender que ele faz parte do sistema terapêutico desse cliente. Então, nós não temos uma postura em que o que acontece nesse setting não me pertence, eu preciso me distanciar. Não, fazemos parte dele, né? E você pode dizer isso claramente para o paciente quando você fala qual foi o sentimento que você teve. E automaticamente, né, a pessoa sente esse acolhimento e esse entendimento. Então, penso eu que essa é a grande contribuição da abordagem sistêmica e no que ela se diferencia das demais.